muitas mães continuam sofrendo muito por não saber como conversar com seus filhos sobre sexualidade. E trazendo com elas tabus e preconceitos, né? E muitas vezes mitos que, em vez de juntar essa mãe com seus filhos, em vez de fazer com que essas mães ajudem os seus filhos a entender melhor o que está acontecendo com ele e fazer com que eles saibam como lidar com essas novas sensações, com as curiosidades, com as dúvidas, com as emoções que eles estão vivendo, muitas vezes por não saber como é que aquilo acontece, né? Ou seja, como é que a sexualidade se desenvolve na vida dos seus filhos, e por trazer conceitos de que isso talvez não fosse algo para estar acontecendo com seu filho ou com a sua filha, a conduta desses pais e dessas mães acabavam sendo condutas completamente inadequadas para ajudar o seu filho a viver e conviver com esse tipo de situação. Então, a conversa de hoje aqui é exatamente para a gente entender isso. Né? Por que que esses mitos atrapalham a nossa conversa com os nossos filhos? Por que falar, se eu acredito que falar de sexualidade tira a pureza da minha criança, por que que isso pode afastar? E por que que eu estou chamando isso de mito? Então, a resposta aqui, falar de sexualidade tira a pureza da sua criança, isso é mito ou é verdade? Então, isso é um mito, porque tirar a pureza da criança não vai. Primeiro, porque falar de sexualidade não é a gente falar de sexo, ou não é só a gente falar de sexo, né? Falar de sexualidade é falar de várias questões que estão ligadas ao desenvolvimento pessoal dessa criança ou o desenvolvimento pessoal desse adolescente. Então, por exemplo, quando a criança pergunta para você, mãe, como é que como é que o bebê foi parar na barriga da mãe? Por exemplo, ela está perguntando sobre algo que a gente entende como parte da sexualidade. Isso é sexualidade. Quando a criança pergunta como é que ela nasceu, isso é parte da sexualidade, isso é sexualidade. Quando a criança pergunta, eu sou menino, eu sou menina, isso é sexualidade. Então, o que a gente vai ver é que falar de sexualidade não está ligado só ao ato sexual, mas está ligado ao desenvolvimento, né, dessa função e do nosso papel para lidar com essa função. Então, falar de sexualidade é falar de várias questões que que fazem parte, né, desse desenvolvimento da criança. Então, quando a criança, por exemplo, nos pergunta se eu sou menino ou se eu sou menina, ou isso não é nem tão difícil, né, da gente responder, porque isso tá na cara e a gente automaticamente acaba dizendo isso para os nossos filhos. Ah, não, mamãe é menina, Maria é menina, João é menino, papai é menino. Então a gente consegue falar sobre essa característica biológica que nós trazemos. Mas, por exemplo, quando a criança pergunta para uma mãe, como foi que o papai colocou a sementinha dentro da barriga da mamãe? Essa é uma das perguntas que deixa as mães mais constrangidas, que muitas vezes ela não sabe como lidar com esse tipo de situação. E qual é o prejuízo disso? E por que, se eu entendo que sexo não é coisa para se falar com criança, ou seja, explicar para esta criança como é que o papai colocou a sementinha dentro da barriga da mamãe, automaticamente eu vou pensar o quê? Que isso não é coisa para eu falar para minha filha, isso não é coisa para eu falar para o meu filho criança. Então, eu vou acreditar neste mito que tira a pureza da criança ou que não é coisa de criança. E qual é o prejuízo quando eu tenho esse tipo de pensamento, quando eu tenho esse tipo de mito? O prejuízo é que a criança vai perceber que esse é o tipo de assunto que ela não pode falar comigo, ela não pode falar com a mãe dela,
Por quê? Porque a mãe dela disse que isso não era coisa de criança, ou disse que ia responder, mas não respondeu, ou essa mãe tem um comportamento que fica bravo, dá uma bronca, ou diz coisas de um jeito que a criança percebe que a mãe não está confortável para responder aquele tipo de pergunta. E muitas vezes essa mãe acaba se colocando de uma forma que a criança ela vai olhar quando ela tiver essa dúvida, ou quando ela tiver qualquer tipo de curiosidade ou de circunstância que ela esteja vivendo, ela vai dizer assim, não posso falar isso com a minha mãe. A criança não é boba, né? A criança ela percebe se ela está sendo aceita ou se ela não está sendo aceita. E quando a gente dá uma resposta atravessada, ou quando a gente se sente mal em responder determinadas coisas, ou fica brava, ou constrangida, a criança percebe a nossa conduta. E a tendência da criança vai ser o quê? Ela não nos procurar na hora que ela tiver de novo uma dúvida, ou ela tiver outra vez uma curiosidade, ou se tiver com vontade, por exemplo, de se tocar, vai fazer isso escondido e não vai mais comentar e nem deixar, né, que a mãe ou o pai perceba que aquilo está acontecendo com ela. E aí, gente, qual é o grande prejuízo que a gente tem com isso? É que a criança vai buscar informações em outras fontes. A criança, ela vai buscar saber através de outras pessoas. E você que é mãe, você que é pai, você fica sem saber o que a criança pensa, o que ela sabe, né? O que ela precisa que a gente oriente ela nesse momento. Então, quando, ao contrário, a gente sabe o que acontece no desenvolvimento da sexualidade da criança, que quando a criança vem com essas curiosidades, ou então quando a criança vem com algum comportamento mais sexualizado, como, não sexualizado, mas um comportamento sexual propriamente dito, do tipo tocando, descobrindo os genitais dela, ou com curiosidade sobre os genitais do amiguinho, da amiguinha. Então, quando a gente sabe como é que isso se desenvolve na criança, a gente sabe como lidar. Então a gente não dá bronca, a gente não briga, a gente não bate, a gente não cria situações que fazem com que a criança se afaste da gente. Muito pelo contrário, se eu sei qual é a intenção de um comportamento sexual na infância, se eu sei o que está acontecendo com aquela minha criança, eu tenho muito mais desprendimento, eu sei exatamente o que é que eu tenho que dizer para a minha criança e como eu adequá-la às minhas expectativas, aos meus valores, aquilo que eu acredito. Então, quando a criança ela não tem uma mãe ou um pai que entenda o seu comportamento sexual, o que vai acontecer muitas vezes são atitudes completamente, eu diria até absurdas, né? Por exemplo, eu tive o caso de uma criança, né? Quer dizer, uma escola que eu atendi aqui em São Paulo, em que duas crianças estavam brincando no banheiro. E um pegando no pintinho do outro quando a professora entra no banheiro e descobre aquela brincadeira. A professora ficou em pânico, sem saber como lidar com aquela situação. E ela então levou para a coordenação da escola para que a coordenação tomasse uma atitude. A coordenação da escola também, por sua vez, não soube como lidar com essa situação e chamou os pais, achando dentro da sua concepção que essas crianças elas estavam tendo uma atitude homossexual, pelo puro desconhecimento de não saber como é que se dá o desenvolvimento da sexualidade na infância. O resultado dessa história é muito trágica, porque esses pais foram chamados, a escola colocou o que tinha acontecido, e esse pai, por não saber como lidar com um dos pais, né, por não saber como lidar com essa situação, deu uma surra nessa criança. Gente, era uma criança de 5 anos de idade. Deu uma surra nessa criança que ela foi bater no pronto-socorro. Qual deve ter sido a consequência dessa situação para a vida deste menino, né, que hoje já deve estar quase que um adolescente? Qual que seria? Se a gente ficar imaginando,
né? Quer dizer, uma surra que ele levou, que muitas vezes ele não sabe nem mais por quê, porque aquilo não aconteceu no momento, mas ele vai aprender que está ligado ao seu comportamento sexual e que esse pai ou essa mãe não soube como lidar. Vocês acham que esse menino hoje adolescente, ele vai conseguir procurar o pai ou a mãe para falar da sua sexualidade com ele? Provavelmente não. Provavelmente ele vai morrer de medo de pensar nesse nome sexualidade. E isso eu estou falando só em relação ao relacionamento com o pai e a mãe. Imagino que não pode isso ter causado em relação a como esse menino vê a sexualidade dele. Porque não são poucas as pessoas que chegam nos consultórios dos terapeutas sexuais com problemas ligados ao seu desejo sexual, ligados ao orgasmo, ligados a sentir dor na hora da relação. Tudo isso por conta do quê? Por conta de uma educação sexual que pode ter levado a um olhar para a sua vida sexual que traz para eles consequências muito drásticas na sua própria vivência sexual. E nesse caso, com relação ao buscar a ajuda dos pais, os pais vão ser as últimas pessoas que esse garoto provavelmente irá buscar na hora que ele tiver uma curiosidade ou uma informação ou alguma coisa que ele queira sobre sexualidade. Um outro ponto também que eu gostaria de falar aqui, né, quando a gente não fala sobre sexualidade com a criança, é em relação a questão do abuso sexual. O que o abusador, né, o que ele tem como trunfo? Exatamente o tabu da sexualidade na família. Ele sabe que se ele mexer com a sua criança não vai lhe contar porque esse abusador não é uma pessoa estranha, é uma pessoa que faz parte da sua convivência ou da convivência com a criança. E ela vai saber que se aquela criança tem ou não um diálogo aberto em casa sobre sexualidade. Se essa criança não tem um diálogo aberto sobre sexualidade, primeiro, essa criança não sabe identificar se ela, por exemplo, está numa situação de risco. Se aquela pessoa que tocou no corpo dela tem o direito ou não de tocar no corpo dela. E segundo, se essa pessoa tocou no corpo dela e pediu para ela guardar silêncio, a primeira ameaça que ele faz é exatamente de dizer que se ela vier com esse assunto em casa, você que é mãe ou você que é pai, provavelmente vai brigar com ela, ou não vai ouvi-la, ou não vai dar crédito, ou vai dizer que isso não é coisa de criança. E esse é um trunfo que este criminoso tem. Porque ele pega exatamente esse ponto de fragilidade nas famílias, que é não conversar sobre sexualidade, não preparar o seu filho, não ter esse canal aberto para que ele possa, né, abusar da criança e ele saber que essa criança não vai ter como denunciá-lo, porque na casa dele isso não é um assunto permitido. Perceberam como isso é uma coisa muito grave? Se percebe como o fato da gente não falar com a nossa criança sobre sexualidade deixa o nosso filho e a nossa filha vulnerável? E isso eu estou falando na infância, que é mais fácil até da gente conversar com os nossos filhos. Quando a gente chega na adolescência, e que aí entra esse outro mito, né? Porque também não é verdade. Falar de sexualidade torna o adolescente precoce sexualmente? Claro que não. Claro que não. A Organização Mundial de Saúde já fez várias e várias pesquisas, ela já leu vários e vários relatórios, onde, muito pelo contrário, as crianças e adolescentes cujos pais, cuja família conversa com eles sobre sexualidade, ou a escola, enfim, aquele adolescente que tem conhecimento sobre sexualidade, ele é muito menos vulnerável a tomar decisões pela cabeça dos outros, né? ou fazer, na verdade, escolhas que não sejam positivas para ele naquele momento,
E já foi comprovado que aqueles adolescentes que têm mais informação sobre sexualidade, ele inicia sua vida sexual mais tarde do que aqueles que têm pouca informação em relação à sexualidade. Então, gente, é exatamente o contrário. É isso que está comprovado cientificamente. Porque o que eu chamo aqui de mito são convenções que a gente tem, mas que não são comprovadas cientificamente. E essa é comprovada cientificamente. Essa é comprovada de que, de jeito nenhum, o adolescente vai ter uma vida sexual precoce, ou seja, antes dele estar preparado para viver esta vida sexual, né? Porque ele tem mais informação. Isso não é verdade, isso é um mito. Portanto, quanto mais a gente conversa com o nosso filho ou com a nossa filha, principalmente quando vai chegando a puberdade, porque, primeiro, não é a gente que vai estimular os nossos filhos a terem desejo sexual. Na hora que ele entra na puberdade, eles tomam um banho de hormônio, e esse banho de hormônio começa a mudar todo um ritmo, não só físico, como também cognitivo, como também social, como também psicoemocional. Então, tudo isso mexe de um jeito com a nossa criança, o nosso adolescente, a nossa criança não, com o nosso adolescente, que faz com que ele comece naturalmente, por ser uma pessoa, né, por ser um ser humano, naturalmente a se interessar pela sexualidade, a se interessar pelos estímulos sexuais, a se interessar pelas questões que estão interligadas, né, a esse seu papel de homem ou seu papel de mulher. Então, vejam, não é o que eu digo, não é o que você fala que vai fazer com que o seu filho ou a sua filha não tenha esse tipo de interesse. Naturalmente, eles vão ter esse tipo de interesse. Agora, se ele está vivendo, por exemplo, esse momento da puberdade, onde várias modificações estão acontecendo na vida dele, né? O corpo dele se transformando, o pensamento, as sacadas que ele tem, as sensações, as emoções. Gente, isso brota um monte de dúvida, um monte de curiosidade, um monte de sensações que é claro que esse nosso adolescente vai precisar da ajuda da mãe, vai precisar da ajuda do pai, para poder ele identificar tudo isso com um pouco mais de clareza. E se quando ele passa por todas essas modificações, a gente não está preparado para lidar com ela, por exemplo, eu não sei por que pelo nasce, eu não sei por que a minha filha menstrua, para que ela menstrua, por que meu filho ejacula, em que idade isso vai acontecer com ele, que sensações é que eles estão tendo nesse momento. Será que se ele se masturbar mesmo, né, bastante, ele vai ejacular mais rapidamente? Será que a minha filha é normal, né, é que ela tenha essa menstruação que uma hora começa, daqui a pouco para, depois volta? Como é que é isso? Quando a minha filha ou meu filho me faz uma pergunta sobre essas questões e eu não sei como respondê-las, a tendência da gente é dizer, filho, ei, não complica, tudo a seu tempo, não se preocupa, vai dar tudo certo, viu? Olha, é só uma questão aqui de tempo e logo, sabe, você vai ver, tá tudo normal. Então, o que a gente faz nessa hora? A gente desconsidera a aflição do nosso filho, a gente desconsidera a inquietude que tudo isso traz para ele. E quando você desconsidera, o que vai acontecer com o seu filho ou com a sua filha? Ele vai se sentir não entendido. E aí, na hora que ele tiver que fazer uma pergunta, uma curiosidade, ou então você vier querendo conversar com ele sobre alguma coisa mais adiante, o que vai acontecer? Ele não vai se sentir seguro, ele não vai se sentir acolhido. Então, provavelmente, vai haver um distanciamento, e quando ele tiver esse tipo de preocupação ou quiser esse tipo de informação, ele vai buscar aonde? Com outras pessoas. Muitas vezes com os amigos que pensam muito parecido com eles. E aí o que vai acontecer? Eles vão ficar vulneráveis. Porque você imagina o que ele sabe, a estrada que ele percorreu até agora não dá a ele condições de tomar atitudes assertivas e entender o mundo ou os fatos exatamente da forma que aqueles fatos são.
Porque muitas vezes, peraí, deixa eu só ver aqui que tem uma... Vou atualizar aqui para poder ela continuar. Tem mais 10 minutos, Léo. Pois é, e aí eu cliquei aqui numa coisa que me levou para outra história. Pode continuar, tá tranquilo. Tá tranquilo aí? Então tá bom. Bom, então o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que vai fazer com que o seu filho ou a sua filha ele vá buscar esse tipo de recurso com outra pessoa. Quando o pai ou a mãe sabe como dar essa resposta, nossa, nesse momento ele cria uma união, ele se torna, sabe, cúmplice, ele se torna companheiro, né? E o filho vai ver nesse pai e nessa mãe, principalmente nesse dia a dia, que pode contar com você, que você é uma pessoa quem ele pode contar. Então, o que eu queria trazer aqui era a gente perceber o quanto que o fato da gente não saber como lidar com a sexualidade na infância ou na adolescência pode afastar a gente em função desses conceitos que a gente traz. E o que a gente tem que fazer para poder isso mudar? A gente tem que conversar com os nossos filhos. Ah, Lena, mas eu não sei como fazer isso. Mas existe uma oportunidade para você aprender a fazer isso, para você aprender a conversar com o seu filho e a sua filha sobre sexualidade. Na época do meu pai, na minha época isso não existia. A gente tinha que fazer a educação dos nossos filhos através da tentativa de acertos e erros e buscar pessoalmente, né, as informações, mas hoje não. Hoje eu criei esse curso que se chama Papo Firme e que é um curso que prepara exatamente os pais para que ele possa prepara exatamente as mães para que ela possa conversar com seu filho e com a sua filha sobre sexualidade. E como é que eu faço isso? Exatamente criando o quê? Criando uma postura positiva, que é isso que a gente precisa para poder conversar com os nossos filhos. O que é que você precisa ter? Uma postura positiva em relação ao sexo, senão você não consegue falar sobre sexualidade. Outra coisa é criar um clima adequado. Atrair a atenção do seu filho, que é um outro ponto importante, senão ele não vai te escutar. Falar coisas que ele vai perceber, poxa, eu não sabia disso, que legal que a minha mãe me disse isso. Então, falar coisas que geram valor. O outro ponto importante é exatamente fazer a complementariedade. Porque quando eu faço a complementariedade, ou seja, o meu filho fala algo, eu percebo que aquilo que ele falou está incompleto e eu complemento, né, as informações, é nessa hora que ele diz, poxa, que legal. Eu não tinha olhado por esse lado, eu não tinha visto essa situação, eu não sabia que isso existia. Então, é assim que a gente consegue conversar com os nossos filhos. E essa é uma técnica que eu trago no Papo Firme. No Papo Firme eu tenho um momento onde a gente vai falar só sobre essa técnica, mas durante todo o processo desse curso, a gente vai exatamente criar essa visão positiva para que a gente tenha um comportamento mais adequado, para que a gente possa criar um clima de aconchego, ou seja, entender o que é adolescência, entender o que é a infância, para que eu possa, de fato, criar um clima que seja adequado para aquele momento para eu conversar com meu filho ou com a minha filha. Atrair a atenção dele. Então, o que eu faço? O que eu digo? O que ele precisa saber que vai interessar? Falar coisas que geram valor, né? Então, ou seja, ter conhecimento, ter conteúdo para que você, de fato, diga informações que o seu filho ainda não sabe, que ele não tinha pensado a respeito. E poder ter a paciência e, ao mesmo tempo, né, esse entendimento para fazer essa complementariedade com seu filho. Isso é o que eu trago dentro desse curso Papo Firme, para que a mãe ou o pai também tenha condições de conseguir conversar com seu filho, caso ela ainda não consiga fazer esse tipo de conversa.
Ou as tentativas que ela teve de conversa, ela não foi bem recebida pelo seu filho ou pela sua filha.